Analisaremos agora os argumentos daqueles que acham que o domingo é o dia do Eterno, rechaçando-os e evidenciando como são frágeis e desprovidos de fundamento escriturístico. Primeira falsa afirmativa: Yeshua ressuscitou no domingo, então o Shabat foi substituído pelo domingo. Primus destaca que não existe nenhum texto na Bíblia dizendo o Shabat foi substituído pelo domingo em razão da ressurreição de Yeshua. Veremos mais adiante que quem substituiu oficialmente o Shabat pelo domingo foi o imperador romano Constantino, que se converteu supostamente a Yeshua HaMashiach. Mesmo sendo convertido, entre aspas, Constantino matou a própria mulher e sua filha e frequentava os templos pagãos de adoração ao Deus Sol. Em verdade, tal imperador sempre foi pagão e idólatra, substituindo o dia do Eterno, o Shabat, pelo dia de dedicação ao Deus Sol, o domingo. Ainda que Yeshua tivesse ressuscitado no domingo, as Escrituras não falam e nem autorizam a mudança do mandamento do Shabat para o domingo. Ademais, Yeshua não ressuscitou no domingo. Vejam como a teologia cristã é contraditória. Afirma que Yeshua foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Se isso fosse verdade, então Yeshua HaMashiach teria mentido ao dizer que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, isso é, 72 horas. Mateus 12, versículo 39 e 40. Por quê? De sexta a domingo temos apenas 48 horas, ou 2 dias, e não 72 horas, 3 dias. Ou seja, Yeshua teria ficado apenas 2 dias e 2 noites, 48 horas, no seio da terra, o que contraria a própria Bíblia. E mais, quando Maria e Miriam de Magdala, Maria Madalena, foram ao sepulcro no domingo, Yeshua já tinha ressuscitado, Mateus 28, versículo 1. Muitos acham que Yeshua ressuscitou no domingo por conta de traduções incorretas e tendenciosas do texto de Yohanan, em Marcos 16, versículo 9. Vejamos o que realmente diz esse texto no aramaico, língua falada por Yeshua e por seus talmidim, ou seja, os seus discípulos. Tradução de Yohanan Marcos 16, versículo 9, diretamente do aramaico. Na aurora do primeiro dia após o Shabat, ele, Yeshua, tinha ressuscitado e apareceu primeiramente para Miriam de Magdala, Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Verifique que no verso citado não diz que Yeshua ressuscitou no domingo, mas sim que no domingo Yeshua já tinha ressuscitado e encontrou Miriam. Então, conclui-se que Yeshua ressuscitou antes daquele encontro que se deu na aurora do domingo. Esta é uma das razões pela qual o ensino de Yeshua foi executado na sexta-feira é falso. Se Yeshua tivesse realmente falecido às 3 horas da tarde da sexta-feira e ressuscitado no início do domingo, então teríamos menos de 48 horas. Se Yeshua tivesse ressuscitado em menos de 48 horas, consequentemente, ele não seria o Messias, porque teria mentido ao dizer que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Conclusão: Yeshua é o Messias e sempre falou a verdade. Há inúmeros estudos de especialistas provando, à luz das Escrituras, que Yeshua foi crucificado na quarta-feira e ressuscitou no Shabat, no sábado, ou no final deste. Muita gente desconhece que o sábado mencionado em Marcos 15, 42 não é o 7º dia da semana, mas sim o feriado bíblico da festa de pães ázimos, que é considerado um dia de descanso, e por tal razão também é chamado de Shabat. Toda a confusão a respeito do tema se deve ao fato de que as pessoas desconhecem o calendário bíblico judaico do primeiro século, chegando a conclusões absurdas, tal como a que Yeshua faleceu na sexta e ressuscitou no domingo. Segunda falsa afirmativa: os cristãos se reuniam no domingo, pois este é o dia do culto, Atos 20, versículo 7. Muitos afirmam que guardam o domingo por conta de Atos 20, versículo 7. Caro ouvinte, leia todo o contexto de Atos 20, versículo 7 a 9. Diz o texto, Atos 20, versículo 8, que havia muitas lamparinas no local. Então concluímos que se tratava de uma reunião à noite. Pois bem, de acordo com o calendário bíblico judaico, o primeiro dia da semana começa no final da tarde, isso é, no início da noite, e não à meia-noite.
Todo judeu sabe disso e devemos lembrar que Yeshua e todos os emissários ou apóstolos eram judeus e seguiam o calendário de acordo com as Escrituras e não o moderno calendário gregoriano ditado pelo Papa Gregório III. Então, o primeiro dia da semana, domingo, começa na noite do sábado gentil. Para os judeus, já se trata de um novo dia, o domingo. Conclusão: os discípulos estavam guardando o Shabat durante o dia inteiro. Quando começou a noite de sábado, no calendário gentil, para os judeus aquele horário já era considerado o primeiro dia da semana. Qualquer judeu que leia Atos 20, versículos 7 a 9, perceberá isso com muita facilidade, pois segue o calendário dado pelo Eterno e não o calendário ocidental imposto pela Igreja Católica Romana. De acordo com o calendário bíblico, até hoje adotado pelos judeus, o dia não começa após a meia-noite, e sim no final da tarde, quando se escurece, ou seja, o início de um novo dia se dá pelo final da tarde. Para os ocidentais, isto soa estranho, porém a própria Bíblia afirma que o início do dia se dá pela tarde, e foi a tarde e amanhã. Bereshit, Gênesis 1, 4, 8, 13, 19, 23 e 31. O teólogo judeu David Stern afirma que a reunião mencionada em Atos 20, versículo 7, ocorreu no sábado à noite, pois uma reunião noturna no sábado se encaixaria com mais naturalidade na observância judaica do Shabat. Comentário judeu do Novo Testamento Judaico, página 328. O mesmo raciocínio se aplica ao texto de 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Tendo em vista que os judeus cultuam ao Eterno no Shabat, esperam o final deste dia, ou seja, o sábado à noite para o calendário gentil e primeiro dia da semana para os judeus, para coletar dinheiro aos pobres, ou seja, os discípulos ficaram reunidos em culto durante todo o Shabat e, ao final deste dia, ofertaram aos necessitados, pois então já era o primeiro dia da semana. Na verdade, os discípulos de Yeshua se reuniam todos os dias, Atos 2, versículo 46, mas guardavam o Shabat, como o dia santificado pelo Eterno, pois faz parte das 10 palavras ou dos 10 mandamentos, encontrados em Deuteronômio 5, versículos 12 e 15. Assim, nas palavras do teólogo David Stern, uma comunidade pode escolher qualquer dia para prestar culto, mas elementos de cultos específicos do Shabat deveriam ser incluídos apenas no Shabat, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Citação da página 531. Terceira falsa afirmativa. O Shabat é um dia santo apenas para os judeus e não para os gentios. O Eterno falou para Yeshayahu, Isaías, que o estrangeiro, o gentil, deveria guardar o Shabat. Vejam, não foi Yeshayahu, Isaías quem disse, mas o próprio Eterno. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se a Yahweh venha a dizer, é certo que Yahweh me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz Yahweh, aos eunucos que guardem os meus Shabatot, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros, gentios, que se unirem a Yahweh para servi-lo, para amarem o nome de Yahweh e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o Shabat, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Yeshayahu, Isaías 56, versículos 3 a 7. Como vimos nesse texto, o Eterno promete que o Shabat também será para o gentil, estrangeiro. Aliás, não faria sentido que um dia fosse para o judeu e outro dia fosse para o gentil, uma vez que o Eterno não faz acepção de pessoas e ambos se tornam um só povo por meio da fé em Yeshua HaMashiach. Vejam, o Shabat faz parte dos 10 mandamentos, Deuteronômio 5, versículos 12 a 15. Faria sentido achar que os 10 mandamentos são apenas para os judeus? Será que o gentil pode matar, adulterar e ser idólatra? É claro que não. Conclusão, os 10 mandamentos são para os judeus e para os gentios. Se o Shabat é um dos 10 mandamentos, Deuteronômio 5, versículos 12 a 15, então o gentil deve também guardá-lo, conforme visto
no texto citado em Yeshayahu, Isaías. Todo cristão sabe que deve observar os 10 mandamentos, porém, arbitrariamente, risca da Bíblia o 4º mandamento, a guarda do Shabat. Faz sentido obedecer a 9 dos 10 mandamentos e fechar o olho para um deles? Quarta falsa afirmativa: Yeshua violou o Shabat. Ensinam as doutrinas católica e evangélica que Yeshua violou o Shabat e, portanto, este deixou de ser o dia santificado. Leciona-se erroneamente que Yeshua transgrediu o Shabat, pois realizou muitas curas nesse dia, bem como a expulsão de demônios. Exemplos: Marcos 3, versículos 2 a 5, Lucas 13, versículo 10 a 17, Lucas 14, versículos 1 a 6, João 7, versículo 19 a 24. Ora, não há nenhum texto bíblico dizendo que é proibido curar enfermos e expulsar demônios no Shabat. A Torá nunca disse que era proibido fazer o bem no Shabat, como curar pessoas. A Torá apenas determina que as pessoas se abstenham de realizar atividades seculares no Shabat, como o comércio, Deuteronômio 5, versículos 12 a 15. Se biblicamente o Shabat é um dia para santificar ao Eterno e realizar a sua obra, então é e sempre foi lícito realizar o bem no Shabat, como curar enfermos e expulsar demônios. Isso não significa transgredir o 4º mandamento. Yeshua nunca disse: eu profanei o Shabat. Os que disseram que Yeshua violou o Shabat foram alguns dos fariseus e nunca o próprio Messias ou seus discípulos. Esses fariseus merecem crédito? Acreditamos nos fariseus ou em Yeshua? Infelizmente, parte da igreja toma como verdade a alegação dos fariseus que Yeshua tanto criticou. Vejamos outro importante ponto. Pecado significa violar a Torá do Eterno. O Shabat faz parte da Torá, sendo um dos 10 mandamentos. Conclusão: quem viola o Shabat comete pecado, pois descumpre um dos preceitos. Ora, se Yeshua tivesse profanado o Shabat, ele não seria o Messias, pois teria pecado, desobedecendo a um dos 10 mandamentos. E como é dessa bênção de todos, Yeshua não teve pecado, motivo pelo qual ele não transgrediu o 4º mandamento. Quinta falsa afirmativa: o Shabat pode ser guardado em qualquer dia, inclusive no domingo. De acordo com as Escrituras, o Shabat não se refere ao domingo, nem à segunda-feira, nem à terça-feira e assim sucessivamente. O Shabat deve ser santificado apenas no 7º dia, Êxodo 20, versículo 10 e Deuteronômio 5, 14. Logo, o ser humano não pode arbitrariamente mudar o dia específico determinado pelo Eterno. Sexta falsa afirmativa: o apóstolo Paulo criticou a guarda do sábado em Gálatas 4, versículo 10 e 11. Já foi explicado que Paulo guardava o Shabat regularmente, como era do seu costume, como visto em Atos 17, versículo 2. Por conseguinte, no texto de Gálatas 4, versículos 10 e 11, Paulo não estava criticando o dia instituído como santo pelo Eterno. Aliás, Paulo não teria audácia de contradizer um mandamento criado por Elohim, o Criador dos céus e da terra. Em verdade, Paulo estava combatendo os dias especiais de adoração pagã. Naquela cidade havia rituais idólatras e inúmeros feriados ligados ao paganismo. Paulo condenou que os fiéis a Yeshua participassem daqueles eventos, tendo em vista que muitos dos recém-convertidos provinham de religiões idólatras. Seria o mesmo que condenar atualmente os crentes que participam do carnaval e de outras festividades pagãs. Sétima falsa afirmativa: o apóstolo Paulo criticou a guarda do sábado em Romanos 14, versículos 5 e 6. Já foi asseverado que Paulo observava o mandamento do Shabat, Atos 17, versículo 2. Logo, não faria sentido que Paulo cumprisse o mandamento e contraditoriamente dissesse que todos os dias são iguais. Basta ler o texto de Romanos 14 e se perceberá que o debate gira em torno de alimentação e não do Shabat. O foco do tema em discussão se refere ao jejum judaico realizado 2 vezes por semana, às segundas e às quintas-feiras, conforme atesta o Talmud. Aqueles que jejuavam 2 vezes por semana estavam se julgando superiores àqueles que não realizavam tais jejuns às segundas e às quintas-feiras. Paulo entendeu que aquele que jejuava em dias específicos, segunda e quinta, não deveria criticar aqueles que não consideravam esses dias especiais e optavam por não jejuar ou por jejuar em qualquer outros dias. Eis o motivo pelo qual escreveu:
Uma pessoa considera alguns dias mais santos que os outros, ao passo que uma outra pessoa considera-os iguais. O importante é que cada pessoa esteja plenamente convencida. Quem considera um dia especial, o faz para honrar a Elohim. Romanos 14, versículos 5 e 6. Destarte, a discussão analisada nada tem a ver com o Shabat. Aliás, Paulo não seria tolo para criticar o Shabat, mandamento escrito pelo próprio dedo do Eterno. Êxodo 31, versículo 18 e 32, versículo 26, combinados com Êxodo 20, versículo 8 e 11 e Deuteronômio 5, versículos 12 e 15. Conclusão. À luz das Escrituras, tanto no Tanar, no Antigo Testamento, quanto na Brit Hadashah, no Novo Testamento, o Shabat sempre foi e permanece sendo o dia sagrado instituído pelo Eterno, sendo injustificados e antibíblicos os argumentos em prol do domingo.